Imagina só uma inteligência artificial minúscula, mas que resolve problemas que até os gigantes da tecnologia não conseguem. Parece impossível, né? Mas o segredo dela é uma arquitetura que foi inspirada, olha só, diretamente no cérebro humano. Vamos mergulhar nessa história. Para começar, vamos pensar num paradoxo bem curioso. A gente tem esses modelos de IA gigantescos, super avançados, eles escrevem poesia, criam código, fazem coisas incríveis. Mas quando se dá para eles um quebra-cabeça de lógica, que parece até simples, eles falham. Como assim? Por que isso acontece? E olha só que exemplo claro disso. Pega um Sudoku, bem difícil. Do lado esquerdo, os maiores modelos de IA do mundo. Falha total. Mas aí do outro lado, um modelo novo, minúsculo em comparação com só 27 milhões de parâmetros, resolve. Como pode uma coisa dessas? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, então para entender como um novo modelo funciona, primeiro a gente precisa entender o problema. Qual é, afinal, essa grande falha no raciocínio das IAs atuais? Por que esses gigantes tropeçam? A técnica que as IAs usam hoje para tentar raciocinar se chama cadeia de pensamento. É como se elas pensassem em voz alta, sabe? Escrevendo cada passo do raciocínio em texto. Só que, como os próprios pesquisadores admitem nessa citação, isso é mais uma muleta do que uma solução de verdade. E por que é uma muleta? Bom, primeiro, porque é super frágil. Se a IA comete um errinho no meio do caminho, pronto, todo o resto do raciocínio desmorona. Além disso, precisa de um caminhão de dados para aprender a fazer isso. E claro, como gera um monte de texto, o processo todo fica lento. A gente precisava de uma abordagem diferente, com certeza. E essa abordagem diferente veio de um lugar que a gente conhece muito bem, pelo menos por dentro. A inspiração veio do nosso próprio cérebro. O primeiro conceito-chave é o de processamento hierárquico. Pensa assim, é como ter um gerente que pensa de forma mais lenta, mais estratégica, planejando todo, e uma equipe super rápida que executa os detalhes. O nosso cérebro faz exatamente isso para dividir tarefas complexas. O segundo princípio é a separação temporal. E faz todo sentido. O gerente e a equipe não trabalham na mesma velocidade. O cérebro usa ritmos diferentes, tipo ondas cerebrais lentas e rápidas, para uma coisa não atropelar a outra. Assim, o plano geral de alto nível fica estável enquanto a execução rápida acontece nos detalhes. Juntando esses dois conceitos superpoderosos do cérebro, os pesquisadores criaram uma arquitetura totalmente nova. E o nome dela é Modelo de Raciocínio Hierárquico, ou, para facilitar, HRM. Tá, mas como é que esse HM pensa na prática? A grande diferença é que, ao contrário das outras IAs, o raciocínio não é escrito, não é falado. Ele acontece internamente, num espaço de trabalho mental, sabe? Bem mais parecido com a gente. O processo todo funciona num ciclo, quase como uma conversa interna. Primeiro, o módulo de alto nível, o gerente, define um plano abstrato. Depois, o módulo de baixo nível, a equipe, faz um monte de cálculos rápidos baseados nesse plano. Aí, com os resultados da equipe, o gerente refina o plano. E esse ciclo se repete, até a solução aparecer. É uma deliberação, um refinamento constante. E uma coisa fundamental aqui é a eficiência. O jeito que o HRM é treinado é muito mais inteligente. Ele não precisa daquela quantidade absurda de memória que os métodos antigos, como o BPTT, exigiam. Isso faz com que ele seja mais escalável e, o que é mais legal, o processo fica mais parecido com o jeito que um sistema biológico, como o nosso cérebro, aprende. Beleza, a teoria é super elegante. Mas e na prática? Será que funciona mesmo? Chegou a hora de colocar o HRM à prova. E é uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. Vamos começar olhando o desempenho dos modelos mais avançados que existem hoje em tarefas de raciocínio bem cascudas, como sudokus e labirintos super difíceis. A taxa de acerto deles é zero. Isso mesmo, 0%. Eles simplesmente não conseguem. Agora, vamos ver o RMM. No mesmíssimo teste de Sudoku, aquele que os gigantes zeraram, ele acerta 55% das vezes. A gente está falando de ir de zero para mais da metade. É uma diferença absurda. E não foi sorte de principiante, não. Pega outro desafio, um labirinto gigante, 30 por 30, onde o objetivo é achar o caminho mais curto. O HRM chega a quase 75% de precisão. E os outros modelos continuam lá, cravados no zero. Tá, mas e em testes de inteligência mais geral?
Tem um benchmark chamado ARC, que é feito para testar a capacidade da IA de se aprender com pouquíssimos exemplos. E, de novo, o HRM, mesmo sendo pequeno, bate modelos muito, mas muito maiores. Isso mostra que essa habilidade de raciocínio dele é flexível. E agora vem a parte mais impressionante. Todos esses resultados foram alcançados por um modelo com apenas 27 milhões de parâmetros e que foi treinado com só 1.000 exemplos. Para ter uma ideia, isso é minúsculo no mundo da IA. A eficiência dele é algo nunca visto antes. Os resultados, por si só, já são de cair o queixo, mas a história fica ainda mais interessante, porque a estrutura que o MHRM aprendeu sozinho acaba imitando uma organização fundamental que existe dentro do cérebro. É o seguinte, a neurociência mostra que as áreas do cérebro que cuidam do planejamento, as áreas mais estratégicas, operam num espaço mental mais complexo, mais abstrato, com uma dimensionalidade maior. E o mais incrível é que o RHM fez a mesma coisa, sozinho. O módulo de alto nível dele, o gerente, desenvolveu uma dimensionalidade muito maior que o módulo de baixo nível. É um espelho da organização do cérebro de um mamífero. E aqui está o pulo do gato. Ninguém programou o modelo para fazer isso. Essa hierarquia, essa organização interna, ela simplesmente emergiu durante o treinamento. É como se o modelo tivesse descoberto por conta própria um dos segredos do cérebro para raciocinar de forma eficiente. Certo? Então, o que tudo isso significa para o futuro da inteligência artificial? Bom, talvez a gente esteja vendo o começo de uma mudança fundamental na maneira como a gente constrói máquinas que pensam. Essa tabela resume bem a mudança de paradigma. A gente está saindo de modelos que pensam para fora, em texto e que precisam de uma quantidade absurda de dados, para modelos que têm um raciocínio interno, que aprendem com poucas amostras. E o mais importante, eles são computacionalmente universais. O que isso quer dizer? Que, em teoria, eles têm a capacidade de resolver qualquer problema que qualquer computador, consiga resolver. E isso tudo nos deixa com uma questão para pensar. Se a IA agora está aprendendo não só o que o cérebro faz, mas como ele faz para raciocinar, quais seriam os próximos passos? Que outras habilidades cognitivas, como criatividade ou planejamento a longo prazo, poderiam ser as próximas a serem dominadas? Talvez o projeto do cérebro seja, de fato, o manual de instruções definitivo.